Bem-vindos, aventureiros, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréia Oliveira e hoje venho apresentar para vocês Pai por Contrato, Ops, por Amor, da autora Denília Carneiro. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, com mais uma dica de leitura aqui nesse canal. E hoje eu apresento uma história rapidíssima, porque ela tem só 159 páginas. E ela é uma história gostosa de se ler, é uma história que tem vários acontecimentos e acontece rápido. Então, na minha opinião, merecia um pouco mais de páginas. Vocês sabem que eu não gosto de história curta, eu gosto de história um pouco mais longa. Essa história aqui, ela faz parte de uma série, De Repente Pai. Mas, pelo que eu entendi, não tem uma ordem, então você pode começar por ele perfeitamente. Aqui nós vamos conhecer então a Anastácia. Ela tem 30 anos, ela é uma escritora, mas, gente, ela não consegue viver de seus livros por enquanto. Então, ela acaba fazendo ali um trabalho também em uma loja masculina, num shopping. Ela, em um dia que ela está cansada, ela está precisando esparecer, porque ela está escrevendo um livro no qual ela tem um prazo curto para entregar, então ela vai num barzinho para poder acalmar a sua mente. E lá ela se depara com um homem muito interessante e a conversa dos dois flui muito bem. Esse homem é o Ian. Ele é o CEO de uma empresa de cosméticos, mas ali naquele dia ele recebeu um ultimato do avô dele. Ou você se casa dentro de 6 meses e tem um filho, né? Engravide a sua esposa, ou você está fora. Porque a regra da empresa é clara. Para que você se torne um diretor, para que você se torne ali o dono, vamos dizer, de tudo, então você precisa ter uma família. Ele quer se casar um dia, mas não nesse momento. E ele fica revoltado. Porque ele dá o sangue dele ali, ele trabalha como ninguém, ele leva aquela empresa nas costas, porque ele é o CEO, ele faz com que aquela empresa cresça cada dia mais, e por conta dele não ter uma esposa, por conta dele não ter um filho, então ele não tem o direito de assumir a cadeira da presidência, ele não tem direito de assumir o lugar que é dele por direito. Eu também concordo com você que eu também ficaria com raiva disso. Mas, enfim, regras são regras, seu avô é bem claro nisso e ele não abre mão que você faça isso. Então, meu filho, você dá seus pulos. Ele então conversa com aquela linda mulher, ele se encanta por ela e eles se encontram mais algumas vezes ali no bar. Lembrando que ele sabe apenas o nome dela, ela só sabe o nome dele, mas não tem sobrenome envolvido. Fica ali o jogo do mistério. Eles acabam se entregando a um momento de prazer intenso, uma coisa louca, maravilhosa, mas tudo que o sexo termina, simplesmente ela vai embora. Eles acabam se encontrando novamente, porque ele acaba indo no barzinho mais algumas vezes, ela também, mas eles se desencontram, e ele acaba encontrando ela na festa de lançamento de uns novos produtos que a empresa dele está lançando. Porque a embaixadora dos novos produtos é amiga dela. E ali, ao ver ela, ele fica enlouquecido, porque ela está linda, maravilhosa, e é o que ele pensa. Por mais que ele já teve ela nos seus braços, na sua cama, ele fica enlouquecido, querendo saber o que existe por baixo daquele vestido. É a imaginação masculina. A hora que ela vira e vê ele, ela fica assim, admirada, porque ele está mais lindo ainda. Ali, conversando, a amiga dela percebe os olhares, acaba dizendo que ela é escritora, e eles têm uma interação muito bacana. Porque agora ele sabe quem é ela, né, gente? Ela sabe quem é ele. Não tem mais como ter desencontro. Ele acaba pegando todos os livros dela que ele encontra para ler, e ali ele percebe que ela deseja ter um amor que tem nos livros, porque todos os livros dela são românticos, todos os livros dela têm ali aquele conto de fada. E uma noite, quando eles estão em uma balada, juntamente com um amigo dele, o amigo dele começa a jogar indiretas, né, sobre casamentos de pessoas que não se amam por conveniência, de repente, assim, uma pessoa que precisa se casar e faria um contrato. Nossa, o Ian, ele pede para morrer, porque ele vê a situação dele ali, porque, cara, tá falando dele. Ela, como nem imagina, ela começa a dar a opinião dela, e a opinião dela é óbvio, vai contra tudo o que o amigo tá dizendo. Ele fica mais nervoso ali e percebe que ele não tem como oferecer a ela esse contrato, ele não tem como pedir isso a ela, porque ele não pode dar a ela o que ela quer, que é um amor, que é um conto de fadas que toda mulher deseja. Claro que ele está interessado nela, claro que ele sente mais do que atração, do que desejo. Mas chegar ao ponto de dizer que ama, chegar ao ponto de dizer que quer casar e viver o resto da vida com ela, já é algo diferente. E uma noite, quando eles estão juntos, ele acaba recebendo um telefonema dizendo que o avô dele passou mal. E quando ela vai no hospital para visitar o avô,
ela consegue ouvir uma conversa ou parte da conversa e ela descobre que aquela conversa toda era a respeito dele. E, gente, e aí eu fiquei assim, interessada mais ainda na história, porque eu fiquei me perguntando como ela vai reagir. Porque a forma que ela falou, a forma que ela demonstrou que isso seria horrível uma pessoa propor a alguém, agora chegou a hora dela decidir o que fazer da vida dela. Porque ele está destinado a fazer o quê? A deixar ela de lado. A encontrar outra pessoa se for o caso, mas não envolver ela nisso. Ela, em contrapartida, depois que tem um outro acontecimento, no qual os dois estão conversando no hospital, antes dele descobrir que ela sabe toda a história, tem um acontecimento ali bem chato, e que naquele momento, para defender ele, gente, eu fiquei de cara, para defender ele, ela simplesmente se apresenta como noiva dele. Aí, gente, não tem como voltar atrás. Ele fica com aquela cara de cachorro que caiu da mudança, sem saber o que está acontecendo. Assim, minha noiva. Mas ele faz a fina porque a pessoa que está ali o provocando, a pessoa que está desafiando é uma pessoa muito desagradável. E depois eles vão conversar, ela fala que ela aceita casar com ele, ela fala que ela entende o que está acontecendo, mas ele é categórico em dizer que não, porque ele não quer ficar com ela nesse sentido e ele acaba terminando tudo com ela, gente. Sim, ele finaliza com ela, mas nem por isso ele vai procurar uma nova noiva, não. Ele simplesmente fala, eu tenho algum tempo, vamos ver o que vai dar. E ele fica com muita saudade dela, ele fica pensando muito nela, porque ele está muito apaixonado. E ela também está por ele, mas como ele não quer saber dela, ela não vai atrás dele. Não vai mesmo. Até que chega um certo momento que ela precisa conversar com ele, ela precisa dar um ultimato nele, ela precisa resolver toda essa situação. E quando ela vai encontrar ele, ele foi em busca dela. E mais uma vez eles se desencontram. E é interessante que quando eles se encontram, o nervosismo dos dois está tão intenso, aquela necessidade dos dois falar está tão intensa, que eles meio que se perdem ali. E quando ela começa a falar, quando ela começa a colocar ele na parede, a tentar fazer ele entender toda a situação, a fazer ele entender o porquê que ela está ali, a fazer ele entender que ele precisa disso, ele só fica olhando para ela e percebe como ele é apaixonado por essa mulher. E após ela começar a falar, ele vai, ele interrompe ela, ele também fala, e aí eles conseguem se acertar. Mas esse acerto de contas aí tem alguns detalhes por trás, que torna a história bem interessante, que faz com que esse nome, né, pai por contrato, se transforme realmente em pai por amor. O final é muito lindo, o final é muito marcante, e principalmente que no momento que a gente descobre que o vô dele está forçando ele a se casar, não é realmente pelo cargo da empresa. Que isso pro avô dele olha, não faz a mínima diferença. E o interesse do vô dele para que ele se case e tenha uma família é totalmente diferente do que apresenta. É uma coisa muito mais bonita, é uma coisa muito mais honrosa, é uma coisa muito mais assim que prova que realmente a relação desse avô e desse neto é muito intensa. Lembrando que esse neto está sempre presente na vida desse avô. Nos dias de semana ele toma café com o avô e no final de semana ele almoça com esse avô. Então, por mais que no começo eu fiquei com raiva desse avô, por ele ter que intimidado o neto, ele ter feito ali, ou você faz isso ou você faz isso, no final eu fiquei muito emocionada com esse avô e eu fiquei apaixonada por esse avô. Porque no fundo, gente, o que ele queria era só a felicidade desse neto. Então, essa história que é muito curta, eu não pude contar muito pra vocês, porque por ser curta, se eu falar demais, eu conto a história toda, né? E essa aqui não é a minha intenção. A minha intenção é deixar vocês curiosos para que vocês corram atrás e possam saborear cada página como eu saboreio. Então, essa história, pai por contrato, amor, gente, eu tenho certeza que vocês vão se divertir muito e vão adorar como eu adorei. Então, deixo vocês nessa excelente companhia. Muito obrigada por estarem aqui mais uma vez me aturando, que eu sei que não é muito fácil. E até a próxima. Fiquem com Deus.